Nós já estamos de volta, hoje é dia do quadro Ponto de Vista, com meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que vai falar da recuperação judicial da Coteminas, também de uma campanha para arrecadar recursos para o pessoal do Rio Grande do Sul, mais especificamente para uma itonense que está desabrigada por lá, e também outros assuntos. Isso e muito mais a partir de agora. Bruno Freitas, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para os seus comentários, a sua opinião. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui com vocês. Bruno, para a gente começar os seus comentários, em recuperação judicial, a Coteminas tem um prazo para negociar a dívida. Aí vem a pergunta, como que fica a situação do pessoal da Santanense? Por enquanto não tem nenhuma informação sobre os salários em atraso, não só em Itaúna, como também no Sul e na região Nordeste do Brasil. Depois daquele anúncio em abril de que o Grupo Coteminas, do qual a Santanense faz parte, iria se desfazer de 2 unidades fabris, tinha conseguido reduzir o valor da dívida, agora, o mês de maio, começa com um novo fato relevante divulgado ao mercado, informando que a Justiça deferiu um pedido de recuperação judicial, Fábio. Um fundo de investimentos entrou em contato com a Coteminas para executar uma dívida por meio das debêntures. A empresa disse que não cabe essa dívida antecipada e entrou com esse pedido de recuperação. Agora são 180 dias para o Grupo Coteminas negociar com os credores e aprovar essa recuperação judicial em uma assembleia. Isso pode interferir naquela negociação que se falava com a Capricórnio Têxtil, que é uma grande empresa de São Paulo, a possibilidade de se arrendar ou vender a fábrica de Itaúna. Isso não ficou muito claro até o momento. Mas, infelizmente, para os trabalhadores não há notícia. Para acompanhar a situação da Santanense, a Springs Global, que é a multinacional que gerencia o Grupo Coteminas, tem se manifestado por meio desses fatos relevantes que estão publicados lá no site da Springs Global. Essa é a forma como a empresa tem se comunicado. Quem quiser acompanhar em detalhes, entender, está tudo lá. É claro, tem muita linguagem técnica, nem todo mundo vai conseguir entender de primeira. Mas se você ler com atenção, acho que dá para entender todos os jargões que envolvem o universo corporativo e essa diretoria do Grupo Coteminas, que compõe a Spring Global, que fica lá sediada lá em São Paulo. Ô Bruno, e uma campanha está arrecadando recursos para itaunense desabrigada lá no Rio Grande do Sul. Que tragédia, hein, Bruno? É muito triste, é de ficar emocionado. Você vê os nossos colegas repórteres cobrindo a situação ao vivo, com aquelas enchentes, com as pessoas perdendo tudo e principalmente perdendo as outras pessoas. É desesperador. Aqui no nosso município há uma campanha realizada pela família de uma itaunense que se mudou lá para Canoas há 12 anos, a Rafaela Antunes. Infelizmente, no bairro em que ela mora, a rua ficou completamente tomada pela água, Fábio. As casas você só via só do teto para cima. Ficou desabrigada, ela tem filha pequena, infelizmente perderam tudo. Num primeiro momento, ela conseguiu se refugiar no 2º andar da casa de uma vizinha que estava na praia, mas depois teve que ser resgatada por barcos e agora está na casa de comadres, em outro bairro que não está sendo afetado. Inclusive, nós conversamos com ela nessa terça-feira. E quem quiser participar dessa vaquinha online, todos os detalhes dessa matéria estão lá no viuitaúna.com.br. Lá tem um link para você entrar na vaquinha. Inicialmente, a meta é arrecadar R$10 mil para ajudar a família da Rafaela. Até o momento, já se arrecadou cerca de R$3.500. Tem feito muita diferença a solidariedade, esse espírito de união, espírito comunitário dos itaunenses nessa ajuda ao Rio Grande do Sul. É algo nunca antes visto aqui no nosso país.
Acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, mas principalmente nos atentarmos aos itens em que há maior necessidade para os desabrigados. A gente precisa ser bem assertivo e colaborar nessas campanhas que estão sendo realizadas aqui na cidade, campanhas sérias, de pessoas sérias, e procurar fazer o melhor para que isso passe logo. E um pré-candidato anunciou a retirada do PMN da disputa para a prefeitura em 2024, Bruno. O que aconteceu? Desculpa te cortar. O cenário político está muito movimentado, né? As eleições estão lá no segundo semestre ainda, mas já tem muita coisa acontecendo. Como nós já falamos aqui no quadro anteriormente, vários pré-candidatos já se apresentaram. Ao longo do caminho, outros nomes vão se apresentando. E a última atualização que a gente tem nesse cenário de campanhas majoritárias é um anúncio que o comerciante Antônio Miserico fez, inclusive deu entrevista, retirando a candidatura do partido dele, ele como vice, alegando que o PMN, ou Mobiliza, vai priorizar a campanha para os vereadores. Junto dele havia sido anunciado como pré-candidato o Caio, vereador. Eu até acompanhei a reunião da Câmara dessa terça-feira para ver se o Caio ia se manifestar a respeito disso. Porém, até a gravação desse quadro, não se manifestou. Até o momento, nós temos essa justificativa que o Miserico deu, que foi uma decisão do partido. É claro que no cenário de campanha surgem vários tipos de especulações, prospecções a respeito do ocorrido. Teve gente falando até que outro candidato influiu para derrubar essa candidatura. Bom, até o momento eu não vi nada concreto que fundamente isso. Não vi nenhuma prova, nenhuma comprovação em relação a isso. O fato é que ainda tem muita água para rolar até as eleições e as pesquisas vão ocorrendo, vão sendo divulgadas e no momento há um candidato sendo apontado como favorito. Esse é o fato. Agora, o que vai acontecer, veremos ao longo da campanha e da confirmação dos candidatos que realmente vão sair, porque eu acredito que alguns nomes, como acontece todos os anos, não vão sair. Agora, analisando historicamente as últimas campanhas para prefeito em Itaúna, sempre quando há uma dispersão muito grande de nomes, isso sempre favorece aquele favorito que está mais propenso ao poder. Foi assim em 2020, quando nós tivemos vários candidatos, e o prefeito Neider Moreira, apesar de não ter o cenário dos mais favoráveis naquela ocasião, foi reeleito. Agora está deixando a prefeitura com um índice alto de reprovação. Fazendo uma comparação com as campanhas para deputado aqui em Itaúna, a mesma mesma situação. Quando há campanhas dispersas, um grande número de candidatos, isso prejudica a eleição de nomes que trariam resultado mais almejado, conforme as expectativas da população. No caso, para deputado federal, ninguém se elegeu. Para deputado estadual, perdemos o representante que havia aqui. Então, antes de mais nada, a campanha eleitoral ela demanda um amadurecimento de ideias, né, um fortalecimento dos nomes, porque tem um ponto aí que eu acho que é importante a gente dizer: ninguém constrói candidatura sozinho. Ninguém chega lá e vai falar, olha, eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a prefeito, vou fazer a minha pré-candidatura, candidatura sozinho. Vou chegar e vou impor as coisas, é assim, assado e ponto final. Não. Política é uma construção coletiva. Se você quer construir, se você quer trazer um projeto, um plano de governo, você tem que fazer isso com as pessoas. Em 2020, eu vi pessoa falando aqui na cidade, que anunciou aos 4 ventos que seria candidato a prefeito, chegou lá na hora, não teve apoio nenhum, e não saiu, não passou nem do início da pré-candidatura.
ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muito amadurecimento, e ano eleitoral acontece de tudo, gente. Vocês vão ouvir de tudo. Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas ao que é factível e o que tem credibilidade. Porque a teoria, inventar a situação, marketing, rede social, vocês vão ver de todo lado isso acontecer. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Ponto de Vista, no Jornal Cidade de Notícia, e até a próxima semana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sigo a exposição e um forte abraço.